Queridos irmãos, hoje, na homilia da manhã, eu fiz um comentário mais expositivo sobre o texto, como habitual, versículo a versículo. Aqui eu quero tomar alguns versículos, algumas imagens, algumas ideias do texto para o nosso proveito espiritual. Jesus disse a seus discípulos: não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-vos o reino. É uma frase cheia de ternura. Jesus começa falando sobre o medo. Não tenhais medo. É uma das palavras que mais se repete na Escritura. Há pelo menos 366 menções desse tipo na Escritura. Não temais. Não tenhais medo. Por quê? Porque o medo é uma das paixões, um dos sentimentos mais rudimentares da nossa personalidade. Todos nós temos medo, em alguma medida. É o medo da nossa precariedade, da nossa condição indigencial. É o medo de nos sentirmos abandonados, sozinhos. É o medo do desamparo. A experiência do desamparo é o que nos paralisa muitas vezes. Quantos de nós passamos a vida inteira procurando um respaldo, procurando um apoio, procurando qualquer sustentáculo para que possa tirar de nós essa sensação de desamparo. Quanto mais a gente vai ficando adulto, e quanto mais a gente vai precisando se dar conta de que as nossas responsabilidades são individuais, mais essa sensação pode aumentar. E então, quantos de nós até nos infantilizamos, projetando sobre qualquer pessoa um pouco dessa nossa necessidade de amparo, de colo, de atenção, de cuidado. É por isso que Jesus começa dizendo: não tenhais medo, pequenino rebanho. Ele está falando para os seus discípulos, para os seus alunos, para o grupo que está em torno dele. Pois foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Ou seja, existe uma filiação. Nós não estamos órfãos. Nós não somos sozinhos, nós temos um Pai. Um Pai real. Deus Pai. E esse Pai bom, esse Pai providente, esse Pai cuidadoso, Ele nos deu o reino. Ou seja, Ele colocou em nossas mãos toda a sua soberania. Ele se pôs ao nosso dispor, Ele se pôs ao nosso serviço com prazer. Foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Ele não vos deu o reino a contragosto. O fato mesmo dele nos dar o reino já é uma coisa grandiosa.
Porque isso significa que a última palavra sobre a nossa vida cabe a Ele, que nos ama. Nós não estamos abandonados à incerteza das circunstâncias caóticas. Há um Pai que cuida de nós. Há um reino. Mas nos dá alegria saber que Ele não fez isso aborrecido. Ele nos dá o reino com um sorriso no rosto, com satisfação, com contentamento, com prazer. Ou seja, assim como Ele diz sobre o Filho, este é o meu Filho amado, no qual encontro o meu prazer. Esta filiação se estende até nós e Ele tem prazer de cuidar de nós. Ele tem prazer de nos cercar de afeto, de nos cercar de cuidado, de nos cercar de atenções. Na primeira leitura nós vemos algo disso. A primeira leitura é do livro da Sabedoria, um dos últimos livros a serem escritos no Velho Testamento. Um livro que, na verdade, é uma grande meditação sobre a ação de Deus na história de Israel. E o autor diz: a noite da libertação, a noite da Páscoa, foi predita a nossos pais. Como assim? No livro do Gênesis, Deus diz a Abraão que os seus descendentes vão descer ao Egito e vão permanecer lá durante 400 anos e de lá serão tirados. Então, a noite da libertação foi predita aos nossos pais, em Abraão, Isaque e Jacó, que receberam essa revelação. E ele diz, para que, sabendo a que juramento tinham dado crédito, eles se conservassem intrépidos. É o contrário do medo. É a coragem. Mas a coragem que nasce do quê? Da certeza, da fiabilidade de Deus. Deus é confiável, Ele não falha. É impressionante como a providência divina age nas lacunas da nossa história. Naquilo que é imponderável, no que nós não podemos discernir. Chega a ser impressionante. Há muitas coisas sem a mínima explicação. Há muitos acasos nada casuais, que mudam o rumo de acontecimentos da nossa história. Portanto, ele continua dizendo que a noite da libertação foi esperada pelo povo como salvação para os justos e como perdição para os inimigos. Com efeito, aquilo com que puniste nossos adversários serviu também para glorificar-nos, chamando-nos a ti. Veja que coisa maravilhosa. O que o autor está dizendo é: o início do livro do Êxodo fala de primogênitos, de homens, de varões de Israel, mortos, apenas nascidos no ventre de suas mães. Aquilo que os inimigos usaram para massacrar e destruir o povo de Israel foi exatamente um instrumento da libertação desse povo. Porque na noite da Páscoa, os primogênitos do Egito foram exterminados pelo anjo da morte, realizando assim um ato de justiça que escapa completamente da nossa compreensão. O mesmo, por exemplo, acontece quando Amã prepara a forca para Mardoqueu e depois ele mesmo é enforcado na forca que ele tinha feito para enforcar o seu inimigo. Estes dias, nós que lemos a Bíblia 365, estamos lendo o livro dos Macabeus. O primeiro e agora o segundo.
como Deus faz aparecer cavalo de fogo, guerreiro de fogo, e dá chicoteada naqueles que se levantam para profanar o nome dele. Isso, muitas vezes, de maneira invisível, acontece na nossa vida. Nós estamos aqui guardados, passando por tribulações, e de repente a tribulação se volta contra quem a preparou contra nós, e você diz: como é que isso acontece? Não sei, é Deus. É Ele que faz. E o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, que é um capítulo maravilhoso, fala exatamente disso. A fé é a substância das coisas que se esperam, a certeza acerca daquelas que se não veem. Ou seja, a fé substancializa o invisível, torna o material tangível, concreto. A fé transfere do invisível para a realidade a promessa até o seu cumprimento. E isso, se era verdade no Velho Testamento, por que não será verdade agora no Novo Testamento, quando nós passamos do símbolo para a realidade? É o que ele fala acerca da história de Abraão. Ele diz: olha, Abraão obedeceu e recebeu como herança uma terra. Mas aquela esperança de possuir uma terra, na verdade, é apenas uma imagem da nossa esperança em possuir uma terra que é divina, celestial, a cidade que tem Deus por arquiteto e construtor. Sara concebeu um filho na velhice. Vejam, o autor diz: da morte de um só homem, já marcado pela morte, nasceu uma multidão comparável às estrelas dos céus. Ou seja, Abraão estava marcado pela morte, estava com 100 anos, iria morrer, e com ele, o seu futuro. Ele não tinha um filho da mulher livre, um filho da promessa. E, no entanto, deste homem condenado à destruição, Deus faz nascer, Deus arranca uma multidão. Ou seja, se eles que viam as promessas ao longe receberam tantas graças por causa da fé, quanto mais nós que já passamos pela cruz, já passamos pelo sacrifício de Deus encarnado, pela sua ressurreição, pela sua gloriosa ascensão aos céus, quanto mais nós não podemos usufruir da verdade e do fato de que tudo está consumado. A obra do Calvário foi cumprida. Agora, nós temos muito mais motivos para crer, nós temos muito mais motivos para, no invisível, abraçar a concretude do cumprimento da promessa. Nós não temos motivos para desconfiar do amor incondicional e de um Deus cumpridor de promessas que ao longo da história não falhou com o seu povo. E a coisa mais maravilhosa é o que diz o final da primeira leitura, quando nos fala que os piedosos ofereceram sacrifícios e fizeram este pacto divino, que os santos participariam solidariamente dos mesmos bens e dos mesmos perigos. É verdade que nós participamos dos mesmos perigos, é verdade. Mas também é verdade que nós participamos dos mesmos livramentos. É verdade que nós passamos pelas mesmas carências. Mas é verdade também que nós participamos da mesma provisão. É verdade que nós passamos por muitas dores e estamos cercados de feridas, mas também é verdade
que nós participamos da mesma cura contínua que o Senhor nos dá. É por isso que nós precisamos olhar para Deus, para o Pai, e dizer: Senhor, pela fé, todas as minhas orfandades hoje são preenchidas pelo Teu amor. É o que nós dizemos na primeira oração da Santa Missa de hoje. Nós ousamos, pela ação e inspiração do Espírito Santo, chamar a Deus de Pai. E pedimos a Ele a graça de vivermos como seus filhos. Quando isso entra em nós, então, o resto do Evangelho é uma consequência. Porque na continuação ele diz: vendei vossos bens, dai esmola, fazeis um tesouro no céu que não se acabe. Ou seja, o meu desejo para de estar concentrado sobre aquilo que perece, sobre a carne, sobre o sangue, sobre a terra, sobre o metal. O meu desejo passa a estar voltado para o que é incorruptível, imperecível, incomensurável, eterno, espiritual, supersubstancial. E por isso eu sei que eu quero, sobretudo quando nada quero, porque eu já tenho tudo, tendo Deus. Este bem é inacessível a qualquer ladrão. Por isso o Senhor diz que os vossos rins estejam cingidos, exatamente como na noite da Páscoa. Ou seja, nós estamos aqui de passagem, nós estamos numa viagem. Nós estamos realizando um grande êxodo, um grande translado. Os nossos bens definitivos estão na Jerusalém Celeste. Por isso que os nossos rins devem estar cingidos, as nossas lâmpadas acesas. Ou seja, o Senhor pode chegar a qualquer momento. Isso significa que nós não temos o controle. Ele pode chegar à meia-noite, pode chegar às 3 da madrugada. O nosso tempo é desestabilizado pela eternidade daquilo que um dia virá. Portanto, eu me liberto da neurose de ficar controlando tudo. Dessa escravidão a que o medo me reduz quando eu preciso equilibrar todos os pratos. Não! Eu cumpro o dever de cada instante. Eu estou no aqui, eu estou no agora. Agora eu estou de passagem. Mas o Senhor continua dizendo que Ele mesmo vai passar e vai nos servir. Isso é maravilhoso, porque quando nós pensamos que, ao se colocar como nosso servo, o Senhor não apenas se iguala, mas Ele se rebaixa para conspirar em nosso favor. Então, queridos irmãos, nós vislumbramos o amor compromissado do Senhor para com a nossa vida. Quando a Escritura diz que Ele tem cuidado de nós, ela está falando exatamente disso. Ele não nos tira do seu campo de visão por nenhum instante, por menor que seja. A nossa presença diante dele é muito mais sólida do que a nossa presença diante de nós mesmos. Pedro pergunta se a parábola é para eles ou para todos, e o Senhor diz: olha, quem é um administrador fiel e prudente, que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Bem-aventurado o servo que o patrão, ao chegar a encontrar, agindo assim, cuidando dos outros, que usa
a confiança da fé para transformá-la numa força de estar a serviço. Como eu não preciso cuidar de mim, eu posso dar-me ao luxo de cuidar dos outros e exercer, inclusive, a minha autoridade como serviço, como cuidado, não como autoafirmação. Como alguém que necessita ser positivado, como alguém que necessita legitimidade. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber, e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. É muito interessante nós observarmos como nós lidamos com a ausência do outro. Por exemplo, quando o patrão não está, como é que nós nos comportamos no trabalho? Do mesmo modo ou de outro modo? Quando o marido não está, quando a esposa não está, nós nos comportamos como casados ou como solteiros? O que nós fazemos quando ninguém está nos olhando? A ausência do outro diz muito mais acerca de nós do que a sua presença. Então o Senhor está aqui nos fazendo lidar com o fato de que nós muitas vezes usamos a nossa individualidade, a nossa singularidade, para mover-nos de acordo com o nosso prazer, com os estímulos do momento. Porque a máscara social não precisa ser usada por nós naquele instante. Os santos não precisam de máscara social, eles são o que são. Assim como Deus é fiel, eles são fiéis a Deus. Eles se comportam de um modo integral e único. Eles estão cuidando dos outros, eles estão exercendo a sua liberdade em favor dos outros, eles se sentem cuidados por Deus a todo momento e por isso eles agem sempre diante dele. O Senhor termina o Evangelho falando dos empregados que conhecem e não fazem, e dos que não fazem porque não conhecem. E todos, de alguma maneira, receberão as consequências das suas ações, bem como das suas omissões. É sempre assim. Existe uma coisa da qual nós não podemos nos eximir, que é das consequências das nossas escolhas. Não há como fugir disso. Quando eu faço uma escolha, eu estou, de alguma maneira, assumindo tudo aquilo que decorre dela. E essa responsabilidade é o que deve ser para mim um motivo maior de correspondência. Jesus termina dizendo: a quem muito foi dado, muito será pedido, a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Ou seja, a nossa responsabilidade é, de alguma maneira, proporcional à graça que nós recebemos. Portanto, queridos irmãos, o cuidado de Deus, o carinho de Deus, isso que nos faz ter fé, isso que nos faz o tempo todo olhar para frente, sem fazermos de conta que não estamos em desamparo, porque nós não precisamos disso, já que nos vemos amparados por um Pai que é eterno e infinitamente amoroso, é uma grande graça. Mas que transfere para nós a responsabilidade
de sempre nos comportarmos como cuidadores, como servos, como pessoas que em qualquer situação despreocupam-se de si mesmas e vivem um esquecimento próprio que é característico de quem é adulto, maduro e saudável. Que não fica o tempo todo concentrado sobre si mesmo como uma criança que necessita de ajuda. Que o Senhor cure as nossas orfandades. Que Ele se mostre para nós como Pai. Que nós abramos os nossos olhos para vê-lo como Pai e nos enxerguemos a nós mesmos como filhos. E é isso que nos fará crescer. E crescer, ser maduro, ser adulto, significa não viver mais para os próprios prazeres, mas ter o equilíbrio e a inteireza de poder deixar-se de lado para cuidar do outro. Só é capaz de fazê-lo aquele que descobre que não está sozinho, que já tem um pai que cuida dele a todo momento. Que essa graça, queridos irmãos, nos leve a viver a responsabilidade de filhos e irmãos e que nos cuidemos uns dos outros sem que nós mesmos sejamos o centro de nada.